Meu nome é Elton Moraes. Hoje vou falar um pouco sobre o estudo dos gases, quais tipos de gases que nós temos, o que é um gás, um pouco sobre o transporte interno e externo, sobre o armazenamento e alguns tipos de EPIs necessários para a realização desse procedimento. Então, o que é um gás? Então, um gás ele é composto por moléculas que possuem características que têm a capacidade de se expandirem, mas eles não possuem volumes fixos. Então, esses gases perdem totalmente a atração entre si e se dispersam uns dos outros. Assim, esse movimento faz que essas partículas se choquem quando estão confinados num recipiente. Então, na verdade, é onde acontece o caos molecular, onde elas ficam com o máximo de afastamento possível, tendo uma altíssima energia cinética, aonde, nesse caso, temos o estado de maior entropia do sistema, que é a maior desordem molecular. Então, dando sequência aí, né, desse gás, nós vamos ver alguns tipos de gases que nós temos. Aqui nós temos uma imagem aí do trabalhador aí, de uma indústria, né? O gás indo na atmosfera. Então, quais os tipos de gases existentes? Aqui eu citei 3 tipos: o gás ideal, o gás real e o gás perfeito. Vamos falar um pouco sobre cada um deles. Então, gás ideal. O que é um gás? Quais as suas características? Então, o gás ideal ele é um modelo teórico que tem um grande número de partículas diminutivas. Elas se movem aleatoriamente com diferentes velocidades. Assim, elas podem sofrer apenas colisões perfeitamente elásticas. Tá, mas o que seriam essas colisões elásticas? Então, as colisões elásticas é quando ocorre a conservação da energia e do momento linear dos corpos envolvidos. Então, qual é a característica principal dessa colisão ali? É a velocidade que elas mudam de direção após o choque. Pense, mas elas mudam de direção quando se chocam uma com as outras, mas a velocidade relativa delas se mantém igual. Então, uma característica desse gás são adimensionais, ou seja, tamanho desprezível, não apresentam nenhum tipo de atração ou repulsão entre si. A única interação que ocorre entre elas são os choques perfeitamente elásticos, onde não há perda de energia cinética, como já havíamos comentado, né? Então, o gás ideal, diferente do real, que vamos ver na sequência, não é possível que o gás ideal se liquefaça ao entrar em contato com uma superfície de temperatura mais baixa que a sua. Então, de acordo com a teoria da cinética, né, dos gases, a velocidade das partículas do modo de sua temperatura é absoluta. Então, ou seja, grosso modo, quanto maior a temperatura, maior será a sua energia cinética. Então, quanto maior a temperatura, maior a energia cinética média de suas partículas. Então, aqui o gás real. O que é um gás real? Então, o gás real são aquelas existentes na natureza, ou seja, os gases comuns, aos quais podemos a qualquer momento nos deparar com uma amostra real, né? Então, mas pode ter alguma condição que faça que ele se pareça, que o gás real se aproxime do ideal? Eu citei aqui que quanto menor a pressão, menos partículas nós vamos ter no recipiente. E quanto maior a temperatura, mais caos molecular nós teremos. Sendo assim, facilita que o gás real se aproxime do ideal. Mas o gás perfeito? Então, o gás perfeito é um gás idealizado para o comportamento dos gases, onde se encontra um recipiente fechado, suas moléculas se agitam, e essa reação é conhecida como energia cinética. Então, aumentando a temperatura dentro do recipiente, teremos um aumento da energia cinética, né?
como já vimos ali na aula de simulador que nós tivemos ali com a professora. Então, ele tem a sua temperatura e a energia cinética aumentada proporcionalmente, ou seja, tem que ser de forma equilibrada. Então, quais são as variáveis que podem caracterizar o estado gasoso? Então, aqui as características dos gases, para caracterizar o estado gasoso, né? Então, nós temos volume, temperatura, pressão e temos a fórmula de Clapeyron, que vamos ver na sequência. Então, o volume é onde contém todo o espaço do recipiente. Ele contém todo aquele espaço do recipiente. Então, mas se nós trabalharmos no espaço aberto, o volume será infinito. Então, temperatura. A temperatura sempre tem que ser trabalhada em Kelvin. Apesar de estarmos falando sempre em graus Celsius, mas lembre que Kelvin é a escala absoluta em que os físicos e os químicos estudam. Então sempre temos que fazer a conversão de Celsius para Kelvin. Pressão. A pressão sempre vai ser em atm, atmosférico. Então, a pressão ela vem dos choques entre as paredes dos recipientes que as contém, né? As partículas ali dentro do recipiente. Isso gera pressão. Mas dentro desse recipiente nós também temos os choques internos, que elas se chocam uma com as outras. Mas elas não podem ser consideradas para definir a pressão, apenas o choque entre as paredes dos recipientes. Então a pressão, temperatura e o volume se relacionam entre si com a equação de Clapeyron, que é essa fórmula PV igual nRT, onde nós temos ali o P é a pressão, o V é o volume, o N é o número de mols, o R é a constante e o T é a temperatura em Kelvin. Lembrando que essa temperatura nós temos que pegar em graus Celsius, somar mais 273, aonde teremos ela em Kelvin, que é a escala absoluta. Então, armazenamento. O armazenamento, falando um pouco, ele tem normas para ser guardado. Então, os cilindros ali devem ser bem identificados, estocados em áreas bem ventiladas e livres de materiais inflamáveis. Podemos ver na sequência ali bem identificado eles. Então os gases têm que ser separados por cada tipo, né? Sempre amarrados com correntes e em pé. Sempre em pé, amarrados com corrente para evitar quedas. Então sempre separar os cilindros cheios dos vazios e de identificar cada cilindro contendo o nome exato dos gases e não fumar perto da área de armazenamento. Apesar de ser aí uma lei, né? Por mais que aconteça na empresa, sempre tem um indivíduo que fume perto dessas áreas. Então o transporte. Nós temos duas situações, o transporte interno e o externo. Então no interno, quando nós vamos transportar, não podemos mover os cilindros sem seus capacetes. Então, como aqui na imagem, sempre utilizar os carrinhos com correntes que permitam prender os cilindros durante o transporte. Então sempre ali tem uma foto com 3 tipos de carrinho, mas temos N números de carrinhos para transportar. Então não jogar os cilindros contra os outros, né? Mesmo vazio ou cheio ali, porque é perigoso. E não também transferir de um gás para o outro cilindro, né? Então, transporte externo deve-se atender às prescrições da ABNT e do Ministério dos Transportes de Cargas ou Produtos Perigosos. Mas tem alguma norma regulamentadora das atividades com gases?
Sim, né, nós temos elas, tem que ter um local específico para armazenamento, né, como já devia falando, bem ventilado, arejados e protegidos contra quedas, o calor também, né, e os impactos acidentais que acontecem, bem como estão de acordo com a norma NR13, né, que fala ali sobre caldeiras e vasos de pressões. Então, nós temos algumas uh, a NBR 12791, NBR 12790 e a NBR 11725, né? São umas normas regulamentadoras que falam sobre esses gases. Então, o manuseio dentro das empresas, não só dentro das empresas, mas no transporte ou galpões onde se armazena esses gases, sempre vão usar os EPIs, né? Luvas adequadas, óculos, protetor auricular, o capacete e máscara. Principalmente a botina com biqueira de aço. Sempre utilizar elas, pois pode cair gerar um acidente aí, caindo um cilindro sobre os pés, né? E assim gerando um acidente, podendo gerar um acidente mais grave. Então, aqui fica meu agradecimento ali, né, pela oportunidade